primeira coisa que a gente precisa levar em consideração em Marx é o conceito de trabalho. Tá? Para Marx, toda a riqueza produzida no mundo é produzida através do trabalho. O que é trabalho, então? Trabalho é a força que você exerce sobre a natureza com o objetivo de transformá-la. Tá? Ou seja, o trabalho é a ferramenta para a sustentação do homem. O homem trabalha para se sustentar. O homem trabalha para ir atrás dos recursos materiais da sua sobrevivência. Ou seja, para poder entender, ou melhor, para poder se ater daquilo que é material, né, da sua sobrevivência, né, da comida, da comida, da moradia, o homem precisa trabalhar, o homem precisa transformar a natureza. Ponto. Então, primeira coisa, trabalho é aquilo que produz riqueza. Toda riqueza produzida no mundo é produzida pelo trabalho. Ponto. 2, trabalho, então, é a transformação da natureza. A busca, a partir das mãos e dos braços, tá? Pela sustentação. A busca pelos recursos materiais que vão sustentar a tua vida. Massa. Até aí, beleza. E 3, a gente precisa levar em consideração que para Marx é isso, presta atenção, é isso que nos diferencia dos outros animais. Antropólogos dizem que os homens são produtores de cultura, os outros animais não. Né? Pela filosofia moderna, o homem é racional, os outros animais não. Mas para Marx, o que nos diferencia dos outros animais é porque nós somos produtores, é porque nós trabalhamos, é porque a gente transforma a natureza, a gente produz ferramenta. Isso é aquilo que nos diferencia dos outros animais. Ponto. Deixa então a ideia de trabalho guardada. Outra coisa, para Marx, a vida social ela é construída então na relação dos homens com essa natureza, na relação dos homens com os homens e dos homens com essa natureza. Então a vida social ela se constrói, né, na relação dos homens com a natureza em busca do seu sustento. Tá? É aí onde a vida vai se construindo. As ideias, o mundo das ideias está intimamente vinculado à relação que o homem tem com o mundo. É por isso que o Karl Marx ele é visto como materialista. Tá? É da relação do homem com o mundo que surgem, então, as ideias, que surge tudo, na verdade, que nos cerca. Seja os recursos materiais, né, seja a nossa ideologia, enfim. Fazendo a revisão da nossa aula que já rolou, tá? O que são os meios de produção? Terra e fábrica são os meios de produção, são os meios no qual o homem busca o seu sustento. Isso é um conceito interessante. Já viu o conceito de trabalho, tá? Agora os de meios de produção. Terra e fábrica são os meios no qual o homem busca o seu sustento. Porém, terra e fábrica não produzem nada sistematicamente sozinhos. Nada. Para isso, os meios de produção, ou seja, terra e fábrica, necessitam da força de trabalho, dos braços e das pernas do trabalhador. Então, você tem os meios de produção, terra e fábrica, e nós temos a força de trabalho. Até aí, beleza. Aqueles que detêm os meios de produção, classe dominante. Aqueles que detêm a força de trabalho, classe dominada. Então, meios de produção e força de trabalho são chamadas de forças produtivas. Isso é chamado de forças produtivas. São as forças que produzem em uma sociedade. Terra e fábrica, meios de produção, mais os braços do homem. Ou da mulher, enfim, do homem, enfim, estou falando em geral. Tá? Não fala misógina não aqui. Tá beleza? Tá? Então, são as forças produtivas. Show! Então, você tem as forças produtivas, meios de produção, mais força de trabalho, que se relacionam entre si. São as relações de produção. Todo esse conjunto nós chamamos de modo de produção. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Até aí tranquilo, eu acho. Tá bom? Agora vamos montar o nosso castelinho. Para Marx, o modo de produção, as relações de produção, toda a estrutura produtora de uma sociedade,
ele chama de infraestrutura, ou simplesmente estrutura. Ponto. Guardado. Já já a gente vai para o slide para que as coisas fiquem mais organizadazinhas. Preste atenção no tio aqui primeiro. Tranquilo? Até aí, delícia. Tá? Só que o Marx vai afirmar que nem tudo que o homem produz é material. Existe uma sorte de coisas que nós produzimos que não necessariamente são coisas materiais ou essenciais para a nossa vida. Essas outras coisas que não têm a ver com a nossa subsistência, a nossa sobrevivência, a nossa infraestrutura, a questão econômica, ele chama de superestrutura. Tá aí a ideologia, tá aí a religião, tá aí a política, tá aí o Estado. Então a gente precisa entender que nós temos a estrutura e acima da estrutura nós temos a superestrutura. Tá? A superestrutura você tem a igreja, o Estado, a religião, a ideologia. Ponto. Ponto. Estrutura e superestrutura. Lembre que tudo isso que eu estou falando é para Marx. Marx, Karl Marx. Tá? O cão comunista. Beleza? A mercadoria, preste atenção, a mercadoria, ela é produzida pelo homem, ela é produzida pela classe trabalhadora, ela é produzida pelos homens, ela é produzida pelas forças produtivas, ela é produzida, né, pela relação entre os meios de produção e a força de trabalho, tá? A mercadoria. Essa mercadoria, ela tem dois tipos de valor. Tem o valor da produção e o valor de circulação. Presta atenção. Você vai produzir um casaco, o livro ele utiliza um exemplo do sapato. Você vai produzir um casaco desse, ó, maravilhoso, do AC/DC, show de bola, ó, 100% algodão, mentira, eu nem sei, tá? Pretinho, básico, ó. Você vai produzir um casaco desse, tem tempo. Qual foi o tempo que foi gasto? Qual foi a matéria-prima? Tá? Em quantas mãos esse casaco precisou passar? Qual foi o nível da técnica utilizado para poder? Quanto de estudo foi feito para produzir isso? Quanto de ciência está embutido na produção desse casaco? Tá? Quanto de intelecto está sendo colocado ali? Então a gente precisa entender que uma mercadoria, o seu valor, ela gira em torno da produção. Professor, só isso? Não. Da produção, tá? Gira em torno da produção e da circulação. Então, um casaco ele é produzido? É. Qual é o valor dele? Qual é o valor dele? Esse valor ele é baseado, tá, na produção, o tanto que foi gasto para poder produzir, em termos de matéria-prima, tempo, ciência, intelecto, tanto que foi gasto para produzir ele, tá? Somado à circulação daquilo. Porque você pode gastar muito para poder produzir isso aqui. Eita, peixe, o negócio bateu no meu óculos aqui. Você pode gastar fortunas para poder produzir um casaco desse, tá? Mas quando você coloca para mercado, quando você coloca então isso para poder circular, tá, as pessoas não querem comprar, tá? Então existe um valor aí. Esse valor é o que as pessoas chamam de valor de uso. E tem uma galera falando aqui no WhatsApp. Valor de uso e o valor de troca. O valor de uso, ele está vinculado à produção. Valor de uso está vinculado à produção. O valor de uso está vinculado a todo o processo produtivo daquela peça. Show de bola. Porém, o valor de circulação, tá? Ou seja, de mercado, tá? É o valor de troca. Então, você tem valor de troca e você tem um valor de uso. Valor de uso, aquilo que foi gasto. Você tem um valor de troca. Isso é a mercadoria. Professor, existe uma diferença entre mercadoria e produto? Sim. Aquilo que é produzido é produto. Se aquilo vai para mercado, é mercadoria. Então, se aquilo dali é uma produção sua, tu vai dar um presente, sei lá, os indígenas, por exemplo, tu faz um cesto. A mulher passa 2 meses fazendo um cesto. Fez o cesto? Fez o cesto. Show de bola.
Ela pegou, deu de presente. Aquele cesto vai para mercado? Não, não vai para mercado. Aquele cesto vai para circulação? Não, ele não vai para circulação. Tá? O que vai acontecer com aquele cesto? Ele tem um valor de uso, ele tem um valor de tempo, né? As coisas foram produzidas. E na medida que... E aí ela... Não, então aquilo dali não vai para mercado. Então tem valor de uso, mas não tem valor de troca. Tá? Então, uma mercadoria ela tem valor de uso e valor de troca. Ponto. Isso é a mercadoria. Aquilo que é produzido e é colocado para o mercado. Ponto. O segundo conceito dessa parte da aula é o conceito de fetichismo. Fetichismo é quando você idolatra, é quando você endeusa, é quando você dá poderes mágicos. Tá? É quando você concebe uma concepção mágica de alguma coisa. Isso é fetichismo. Então, o que seria fetichismo das mercadorias? O que seria fetichismo das mercadorias? O fetichismo das mercadorias é quando tudo passa a girar em torno da mercadoria. Tudo passa a girar em torno dessas coisas que são produzidas. As pessoas idolatram as coisas que são produzidas. E esse fetichismo das mercadorias é um ponto muito importante do capitalismo para o Marx. Tá? Porque a partir do momento em que você é alienado, aí vem outro conceito, que é o conceito de alienação, tá? Na medida em que você é alienado, e ser alienado significa que você está preso a algo, preste atenção, eu não estou indo nem da Marx, eu estou indo no dicionário. Alienado é quando você é preso a algo. Eu comprei a minha moto, dividida em 4 anos, tá? Enquanto eu não financiada, o Banco Pan-Americano pagou a minha moto, agora ela está paga, claro, né? Porque, enfim, eu trabalho no COC, e quando a gente começa a trabalhar no COC, a gente consegue quitar todas as nossas dívidas, tá? Tinha lá no documento da minha moto, essa moto é alienada ao Banco X, ao Banco Pan-Americano, significa que ela está presa ao banco, se eu não pagar, o banco toma. Olha só, fetichismo de mercadoria e alienação. Olha como as coisas elas vão clarear na tua cabeça. Pelo menos eu espero que clareie. Tá bom? Quando você é um sujeito alienado, significa que você está preso a algo. Então, dentro da teoria marxista, você ser alienado significa que você está preso a uma ideologia. E a gente vai ver aqui no slide que ideologia para Marx é uma visão deturpada da realidade. É uma visão distorcida da realidade. Assim, ó. Ó, como eu fico mais bonito agora, tá vendo? Uma visão distorcida da realidade, ó. Ó. Ui. Ó, tá mais bonitinho agora? Eu tô parecendo um aluno que eu conheço. Ideologia é uma visão deturpada da realidade. Deturparam a realidade para você. Então, professor, desenrola esse carretel aí pra gente. Velho, é muito simples. Infelizmente, as pessoas dificultam demais Marx, mas Marx não é tão difícil assim, pelo menos para o ensino médio, não. Tá? Para o ensino médio, não. A alienação é quando você está preso a algo, ou seja, preso à ideologia. Para Marx, o capitalismo ele vai construir um outro nível de alienação na sociedade. Alienação é quando o trabalho... Presta atenção como isso tem a ver com o começo da aula, viu? Estou criando um suspense aqui. Para ver se vocês prestam atenção. Tá? O ser humano só é ser... Vocês lembram disso? O que diferencia o homem dos outros animais, o que é? É o trabalho. É a produção da sua sobrevivência, da sua subsistência. Vocês lembram disso? Quando um homem dentro do capitalismo, ele apenas aperta uma porca no setor produtivo, dentro do Fordismo, do Taylorismo, por exemplo, quando esse homem ele apenas coloca a borracha do capacete que ele produz naquela indústria,
Quando aquele homem ele é responsável apenas para colocar o parafuso do óculos, e ele passa a vida inteira apertando aquele parafuso, significa que ele está vendendo o seu trabalho, ele vende o seu trabalho, tá? Em troca de um salário. Ele não se vê no processo produtivo. Ele muitas vezes não sabe o que está produzindo. Na verdade, ele não sabe produzir aquilo. Ele só sabe fazer aquela parte da produção. Então, significa dizer que ele está alienado da sua própria realidade. Professor, eu não entendi. Cara, se você não se vê no trabalho, tá? Se você não se vê no setor produtivo, se você não se vê na produção, significa que você está separado daquilo que te faz humano. O teu trabalho está sendo comprado e você recebe um salário. Você não tem, vamos dizer assim, felicitações em fazer aquele trabalho. Você não se sente bem fazendo aquele trabalho. E a melhor maneira de você entender isso é a famosa filosofia do happy hour. Você passa 8 horas trabalhando em algo que você não gosta, em algo que você não sabe produzir, você só sabe fazer aquela parte da produção. Você sai, recebe o seu salário e vai gastar o seu dinheiro fazendo algo que você gosta. É o happy hour. Deu para sacar a ideia? Então, na verdade, você está alienado de quem você é. E você está alienado de quem você é porque você está preso à ideologia. Professor, e o que é que isso tem a ver com o capitalismo? A ideologia para Marx é sempre a ideologia da classe dominante. A ideologia, que é o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado, o que é profano, o que é sagrado, na verdade, a mentalidade, a religião, tudo isso faz parte da ideologia. Toda essa construção ideológica, toda essa construção de ideias, ela é feita para que você não se perceba como um agente ativo da sua própria história. É para que você não se perceba como um produtor. É para que você não se perceba enquanto um agente social. Entendeu? Então, e aonde é que entra, então, o fetichismo da mercadoria nessa história? É a tua alienação. É a tua alienação. Dentro do capitalismo, você se sente feliz porque comprou um casaco, porque comprou um óculos novo, porque está seguindo a moda, porque comprou o celular da maçãzinha, porque comprou um notebook bacana, porque você reformou a sua casa. Ter sucesso ou não ter sucesso, ser feliz ou não ser feliz. Tá? Entrar numa profunda depressão ou não, está de alguma maneira vinculado à mercadoria, a você consumir ou não. As propagandas servem para que você perceba que você está atrasado. As coisas são feitas com a obsolescência programada, mas principalmente com a obsolescência perceptiva. Na época dos computadores brancos, quando surgiram os pretos, os brancos funcionavam ainda. Mas a gente precisa levar em consideração que os computadores brancos já não combinavam mais com o outro celular que foi lançado. E já não combinava mais com aquele outro mouse que foi lançado. Que já não combinava mais com o escritório que era mostrado na novela. Que já não estava mais na tendência do novo filme que foi lançado no cinema. E você vai se percebendo atrasado. Tudo que você tem continua funcionando. Tudo que você tem, você continua usando. Só que agora você se percebe atrasado. O seu computador, na frente do computador do seu amigo, é uma verdadeira máquina de lavar. Entendeu? Quando não, é uma obsolescência programada, né? O chip já não funciona mais, a atualização do software já não vem, então você é obrigado a comprar outro. Acontece. A galera aí trabalha com TICs, né? Enfim. Pode estar, não, está. O fetichismo das mercadorias está ligado a tudo isso. As marcas, ao fato. Não sei se vocês já assistiram a nova propaganda da Apple com esse iPhone SE. Como é a propaganda? É o cara abrindo a caixa, tirando o plásticozinho,
né, pegando o celular, então é aquele momento que ele recebe aquilo novo. É o maior exemplo de fetichismo da mercadoria. Entendeu? E isso tudo só pode ser entendido quando você compreende, tá? A questão da alienação. Quando você entende a questão da ideologia que eu falei. Professor, eu não entendi a questão do valor de uso e do valor de troca. É simples. As propagandas, a questão ideológica, tá? A vida, é que vai colocar o valor. O valor. Entendeu? Então, o valor de troca, ele está intimamente vinculado à construção simbólica, à construção ideológica daquela marca. Não. A Apple não tem a melhor câmera do mercado. Não tem. Mas isso aqui conta muito, gente. Isso aqui conta muito. Com qual Gustavo Lima estava na live dele? Não era com esse não, porque esse aqui já está atrasado. Porque se você colocar esse de frente para o novo, as câmeras já são pequenininhas, estreitas. Não servem tanto. Então, o fetichismo da mercadoria é, na verdade, a grande venda nos nossos olhos. Ela foi construída propositalmente. É uma cortina que é colocada na tua frente, na frente da classe trabalhadora. Para Marx, é a concepção invertida da realidade, equivalente a uma falsa consciência em que as ideias são tidas como um móvel do mundo real. Essa definição é de caráter negativo. E a ideologia dominante, isto é, da classe dominante, é idealista, na medida em que sua função é fazer com que os homens não se percebam como sujeito da praxis, ou seja, sujeitos produtores da sua própria realidade, como produtores de suas representações e valores. Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, assim, o que mais ou menos o Marx ele está contando para a gente, para quem está estudando direitinho em casa, está sabendo disso, a ideologia ela vai criar na cabeça da gente exatamente a concepção que o Durkheim defende. De que quando a gente nasce, as coisas já estão postas, tá? E não cabe a gente modificá-las. Na verdade, se a gente for parar para pensar, o pensamento da classe dominante é exatamente esse pensamento defendido pelo positivista Durkheim. De que quando a gente nasce, existe um fato social que é exterior a gente, que é coercitivo a gente, que é generalizado a todos. De certa maneira em que, quando você nasce, esse fato social, ele se impõe a você. E você, então, não é um sujeito ativo da sua própria história, da praxis. Fala mais um pouco sobre a relação do modo de produção capitalista e alienação. Olha, o que a gente precisa levar em consideração é que com o surgimento do capitalismo, melhor, com a consolidação do capitalismo industrial no século XIX, tá? E com a consolidação da burguesia enquanto classe dominante, tá? Nós vamos ter um processo de construção ideológica. E essa construção ideológica gira em torno da mercadoria, que é o que a gente chama de fetichismo da mercadoria, né? Porque mercadoria é o tema central da história toda aí com o Marx, né? Trabalho e mercadoria, as coisas estão bem, enfim. E o modo de produção é a casa, né? É a casa estrutural para você entender aquilo que já foi falado na outra aula, né? O materialismo histórico dialético, os modos de produção e o motor da história, que é a luta de classes. Ponto. O que a gente precisa entender aí nesse termo de alienação é porque, entenda, você vai trabalhar, apertar parafuso, você vai trabalhar para criar para colocar um chip em uma determinada cavidade do computador. Você vai ali para poder manusear um robô. Você vai virar para a esquerda 2 vezes e vai apertar no botão vermelho. Vai virar 2 vezes para a direita e vai apertar no botão azul. Tu passa o dia todo fazendo isso. Para Marx, isso, na verdade, está te tirando a capacidade
de se perceber enquanto um agente ativo da sua própria história, porque isso está te alienando, está te deixando preso apenas ao setor produtivo. Porque o que é que tu faz? Tu vai, trabalha, vende o teu trabalho em troca de um salário. E o que é o salário? Nada mais do que a moeda de troca para tu adquirir mercadorias. Então, tudo que você faz pelo dinheiro. Porque o dinheiro nada mais é do que a moeda de troca para se comprar mercadorias. Então, tudo que você faz ao longo da sua vida é adquirir moeda de troca para poder trocar. Então, você ganha moeda, troca moeda, ganha moeda, troca moeda, ganha moeda, troca moeda, ganha moeda, troca moeda. Então, o que você faz é para adquirir moeda, não é para produzir. O que você faz não é para produzir. O que você faz não é para transformar a natureza. O que você faz não tem nada de você ali. Você não está ali no trabalho. Aquilo dali não tem a ver com você. Você, na verdade, estaria ali, ó. Saiu do trabalho, garantiu algumas moedas, happy hour. A hora da felicidade. Olha como é irônico. A hora da felicidade, a hora feliz. Happy hour, ó. É o momento em que você passa a ser você. O grande problema da alienação é que você só vai conseguir ser você, comprar uísque, comprar cerveja, entrar numa boate, comprar aquele chopp com 30% de desconto, ou seja, você vai comprar o chopp com as moedas que você ganhou trabalhando e vai para aquele determinado lugar porque você vai gastar 30% a menos de moedas. Então a tua vida inteira vai girar em torno disso. De certa maneira que você vai chegar no final da sua vida e vai se sentir feliz e satisfeito e uma pessoa de sucesso a partir do momento em que você acumulou uma grande quantidade de capital. E vai deixar isso para os seus filhos, através de algo que Marx condenava, que é a herança. Porque a herança nada mais faz do que corroborar a desigualdade social, a desigualdade de classe. Faz com que a classe dominante continue sendo classe dominante e detentora dos meios de produção e que a classe dominada continue vendendo a sua força de trabalho. Entendeu? Eu não sei se eu me fiz entender bem. Eu não sei se deu para sacar a ideia aí, vida. Porque essa é a dúvida da vida. Então eu tentei me esforçar aqui para poder tirar essa dúvida, a dúvida de vocês. Será que a dúvida da vida foi tirada? Tem uma galera aqui. Tem não, é? Do coque tem ninguém. Show. Mentira, vocês não estão me ouvindo, não, é? É, vida. É, vida, beleza. Esse é um problema, viu? Porque, assim, tem a ver com isso. Eita, toda vez eu erro essa desgraça desse bate-papo dos infernos. Eita, negocinho. Vamos lá. Isso, tá? Independente de gostar ou não do trabalho ou se identificar. É isso, tá? Porque uma coisa é você gostar do teu trabalho e continuar sendo alienado. Outra coisa, e aí é o que o Marx fala, outra coisa é quando você sai da alienação, é quando você se percebe enquanto classe dominada, é quando você se percebe enquanto agente construtor da realidade social, é quando você se percebe um agente produtor, é quando você então tem um entendimento histórico do materialismo histórico dialético, é quando você passa a ter consciência de classe, é quando você passa a entender como as coisas funcionam, é quando você começa a entender como as instituições sociais elas dialogam, tá? E aí você começa a dar sentido àquilo que você produz. Então, vida, se você está estudando para ser uma médica, o Marx diz que médicos, advogados, engenheiros também são alienados. Porém, assim como o operário, o médico ele também pode desenvolver uma consciência de classe e se perceber dentro de uma estrutura essa que ele pode mudar. Então, se você, a partir do estudo e do entendimento, percebe que a ideologia é a realidade invertida, né, que foi jogada para você, e você percebe isso, é quando você entra
fazendo a relação muito imensa. É quando você entra na Matrix, quando você sai da Matrix, na verdade. É quando você se percebe dentro de uma Matrix. Tá? É quando você sai, é quando você toma a pílulazinha azul. Da Matrix, tá, gente? Da Matrix. Né? Viu, meninos? Não é a pílulazinha azul outra, não. É a que o Morfeu oferece para o Neo. Não tem nada a ver, tá? Por favor. Que tá gravando aqui, pílulazinha azul da Matrix, tá certo? Por que, então, chamam os professores de história de doutrinadores? Né? Por que chamam? Porque se você for partir de um princípio do Marx, o que você ensina em sala de aula é para que o aluno se perceba enquanto agente ativo da sua própria história, sujeito ativo da sua própria história, para que ele perceba a alienação ao qual ele está imerso, tá? Para que ele perceba que ele está preso a uma ideologia, uma concepção de realidade invertida imposta pela classe dominante, para manter ele tranquilo, em ordem, sempre em progresso. Né? Um sujeito que ou estuda ou trabalha, um sujeito pacato, um pacato cidadão. Então, é por isso que a teoria do Marx é uma teoria revolucionária. Então, educar, na verdade, aí você tem, por exemplo, se você quiser discutir educação em moldes marxistas, você vai atrás de Paulo Freire. Entendeu? Você vai atrás de Paulo Freire. Se você quiser desenvolver uma discussão marxista em torno da televisão, você vai com a escola de Frankfurt. Se você quiser entender questões intelectuais, partido político, tem um Lenin, depois tem um Gramsci. Aí nós temos os teóricos do marxismo. Então, olha só. Durante o processo de exploração da classe trabalhadora, surge a mais-valia. Tá? Para explicar a mais-valia, olha o que ele traz aí embaixo. Valor do trabalho não pago ao trabalhador, variável em função do número de horas trabalhadas e da intensidade do trabalho, e também em função dos aumentos de produtividade a partir do desenvolvimento tecnológico. Bom, vamos lá. Só para a gente encerrar aqui. Vamos imaginar, vou colocar tudo múltiplo de 8, tá bom? Vamos imaginar uma empresa de sapato que produz ao longo do mês 320 mil reais. Esse é o ganho geral da empresa nesse mês. Tá? Show de bola. Alguma dúvida até aí? Não? Bom. Essa empresa tem 80 funcionários recebendo R$1.000. 80 funcionários recebendo R$1.000. Vamos ver se vocês são bons de matemática. No final do mês, então, a folha salarial é de quanto, gente? Folha salarial dessa empresa? Bora. 80 mil. Boa, Jorge. Graças a Deus a galera acertou. Importantíssimo. Acertou mesmo. Muito bem. 80 mil reais, então, é a folha salarial. O burguês, dono da indústria ou dono da terra, dono da fábrica de sapato, que é o nosso exemplo aqui, tá? Ele ganhou 320 mil reais e pagou 80 mil de salário. 80 mil de salário. Vamos agora fazer uma linha e dividir ela em 4. Todos os trabalhadores dessa fábrica trabalham 8 horas por dia, durante todo o mês. Então, eles trabalham 80 funcionários, recebendo R$1.000, trabalham 8 horas por dia, ao longo de um mês. A jornada de trabalho, 8 horas. Se você divide por 4, dá 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Não é isso? 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas. 8 horas por dia ao longo de um mês. Produziu 320 mil reais. Show de bola.
dividindo por 4, dá 2 horas, 2 horas, 2 horas. Significa dizer que se a gente dividir por 4, a produção mensal vai dar quanto, gente? 80 de novo. Boa! Tá vendo que tá redondo? Eu fiz o exemplo para ficar redondo. Esse exemplo eu uso desde que eu comecei a dar aula. Eu tentei achar um jeito redondo para a galera entender isso. Já que 8 horas é a hora que a galera normalmente trabalha hoje. Então, preste atenção. Se todos os trabalhadores trabalhassem, ao invés de 8 horas, 2 horas por dia só, ao longo de um mês, essa empresa renderia 80 mil reais. Se ela trabalhasse 4 horas, são 16, né? São 160 mil. Tá? Se fossem 6 horas, seriam 240 mil. Tá? Mas são 8 horas, então produz 320 mil. Aonde é que eu quero chegar? Para Marx, toda a riqueza produzida no mundo é produzida pela classe trabalhadora. Então ninguém ganharia 320 mil reais se não existisse esses trabalhadores trabalhando. Percebeu? Esse trabalhador ele é essencial. Mas o que ele recebe enquanto salário é só 1/4 da rentabilidade da empresa. Então, esses trabalhadores trabalham 8 horas para poder garantir ao dono da empresa dinheiro suficiente para que eles recebam o seu salário, bastava ele trabalhar 2 horas por dia. Significa dizer que as outras 6 horas da jornada de trabalho por dia, ao longo de um mês, esses caras trabalham única e exclusivamente para o patrão. Deu para sacar a ideia? Para Marx, então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Claro que as pessoas normalmente questionam, me questionam pensando que estão me questionando, estão questionando o Marx, na verdade. A mim não estão questionando nada. Tá? Existem 2 maneiras de você aumentar a mais-valia. Você pode aumentá-la de maneira absoluta, tá? De maneira absoluta. E como é que você aumenta de maneira absoluta? Bom, usar essas 8 horas para produzir mais. Então, você pode investir em tecnologia, por exemplo. Se você investe em tecnologia, você vai aumentar absolutamente a mais-valia. Os caras vão trabalhar a mesma quantidade de horas, vão receber o mesmo, tá? Mas o patrão vai ganhar mais. Show. Delícia. E as famosas, Itiel, e as famosas horas extras. Se o trabalhador ele trabalha 8 horas por dia, e em vez de trabalhar 8 horas por dia, trabalha 10, você adiciona mais 2 horas, ou seja, mais 80 mil de rentabilidade para o patrão. E você continua ganhando a mesma coisa. Ah, professor, mas o cara recebe hora extra. Mas não é compatível a rentabilidade e a lucratividade que você vai oferecer para o patrão. Tá? Ponto. Isso é você aumenta de maneira absoluta. Como é que você aumenta, então, de maneira relativa? Assim, pode aumentar e não aumentar, aumentar muito ou aumentar pouco. Aumentar de maneira relativa é você instigar o cara a trabalhar as mesmas 8 horas, mas alterar a intensidade do trabalho dele. Como? Quinta do Morgado na Páscoa. Tá? Oferecer uma viagem quando ele bate a meta. Né? Panetone no Natal. Entendeu? Mas, principalmente, esses vocês conhecem de fato, tá? Que é o funcionário do mês. Você cria uma competitividade dentro do ambiente de trabalho que vai fazer com que as pessoas trabalhem muito mais. E aí você aumenta relativamente a mais-valia do patrão. Você vai ganhar a mesma coisa, mas vai ficar bem visto no mercado. Por quê? Porque você, enquanto trabalhador, você não é um ser humano, você é uma mercadoria. Você é uma mercadoria. E tem valor de troca. Percebeu? Como tá tudo conectado com o conceito de mercadoria, bicho, chega a me arrepio, bicho. É lindo demais, as coisas se conectam assim, ó, de um jeito incrível com a galera do coque. Tá fácil. Isso que vocês viram a aula de Max Weber, velho. A aula de Weber é top, velho.
de Weber é top mesmo. Top demais. Tá? Então, esse é o conceito de mais-valia em Marx. Gente, o que é que você pode tirar dessa aula inteira, tá? Além desses conceitos? Para o Enem, sinceramente, é você ter outra percepção da sua vida. É você ter outra percepção do que te cerca. É você ter outra percepção da mercadoria, do ser humano, de tudo. Entendeu? É isso. O Enem, na verdade, em sociologia, quer que você entenda os problemas sociais. E quando você vai entendendo os clássicos, você percebe os problemas sociais com a maior nitidez. Sabe aquele tipo de coisa que às vezes você vê, você sabe, mas não consegue explicar? Mas você sabe que aquilo está errado, que aquilo não é bem assim, que aquilo é fascismo, né, que interferir na Polícia Federal. Tô brincando. O negócio de interferir na Polícia Federal no Brasil não está com nada, tá? Tudo mentira. Fake news. Fake news. Tá? Vou nem tocar nesse ponto. Bom, quero dúvidas. Bora. Gostaria de agradecer a todos os santos, Rochas, a galera de Vida, Vital, Mariana, Miriam, a Letícia Vivian. Que é isso? É Vossa Majestade? É o que é isso? Letícia, Vossa Majestade? E o que é isso aí? Obrigado, sabe? Valeu mesmo. Valeu. Muito obrigado, Nalva. O mais intrigante é que a hora feliz é a hora que o trabalho acaba. Mas é exatamente isso. Mas é exatamente isso. Exatamente isso. Pegou a ideia. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo, tá? Beijão pra vocês. Tchau, tchau.